Ricardo Almeida nunca imaginou que o momento mais importante da sua vida começaria com um cheiro de mofo e silêncio. Ele estava parado diante de uma casa abandonada no fim de uma rua que um dia já foi cheia de risadas, crianças correndo e vizinhos conversando nas portas. Agora, tudo parecia diferente. As paredes estavam rachadas, o portão pendia torto, e o mato alto tomava conta do que antes era um pequeno jardim cuidado com carinho. Mas não era a casa que fazia o coração dele disparar daquele jeito, era o que ele tinha acabado de ouvir. Ela mora aí. Aquelas palavras ainda ecoavam na cabeça de Ricardo como um golpe impossível de ignorar. Ele, um homem que construiu uma fortuna fora do país, que apareceu em revistas, que fechava contratos milionários com uma simples assinatura, não conseguia dar um passo à frente, porque, do outro lado daquela porta quebrada, estava sua mãe, ou pelo menos, era o que diziam. O vento passou devagar, levantando um pouco da poeira no chão. O silêncio era tão pesado que parecia apertar o peito dele. Ricardo respirou fundo, tentando entender como aquilo era possível. 5 anos, 5 anos longe de casa, 5 anos acreditando que estava fazendo o melhor por ela, 5 anos, sem perceber o que realmente estava acontecendo. Ele fechou os olhos por um segundo, e como um filme inevitável, tudo começou a voltar. A última vez que viu sua mãe, a última vez que segurou aquelas mãos calejadas, a última vez que ouviu aquela voz dizendo que tudo ficaria bem. Naquele dia, o céu estava claro. O calor era típico de uma manhã simples no interior do Brasil. A casa era pequena, mas viva. Cheirava a café fresco e pão quente. Dona Helena estava na porta, como sempre ficava quando Ricardo saía. Mas naquele dia, era diferente. Havia algo no olhar dela, uma mistura de orgulho e medo. Ricardo ainda era jovem, mas seus olhos já carregavam a pressa de quem sabia que precisava mudar de vida. Ele tinha uma mochila nas costas e sonhos maiores do que qualquer coisa que já tinha vivido até ali. Mãe, eu volto rápido, eu prometo. Ela sorriu, mas o sorriso não escondia o aperto no coração. Filho, o mundo lá fora não é fácil, eu sei, mas eu preciso tentar. Ela se aproximou e ajeitou a gola da camisa dele, como fazia desde que ele era criança. Um gesto simples, mas cheio de significado. Só não esquece de quem você é. Ricardo deu um pequeno sorriso. Eu sou seu filho. Isso nunca vai mudar. Naquele momento, ela não segurou as lágrimas. Abraçou ele com força, como se quisesse impedir o tempo de seguir. E não esquece de voltar. Eu volto. E vou mudar tudo. A senhora nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Promessas, tão fáceis de dizer, tão difíceis de manter. Nos primeiros meses, ele ligava todos os dias, contava tudo. As dificuldades, os trabalhos pesados, o frio que não estava acostumado, as noites mal dormidas. E ela sempre dizia a mesma coisa. Eu estou bem, meu filho. Cuida de você. Mesmo quando não estava, mas com o tempo, as ligações começaram a mudar, de todos os dias, para uma vez por semana, depois, a cada 15 dias, depois, mensagens rápidas. Tá tudo bem aí? Mãe, tá sim. Filho, sempre tá sim. Sempre simples, sempre escondendo mais do que revelando. Ricardo estava ocupado demais construindo algo grande, e de fato, ele conseguiu. Ele trabalhou em tudo o que podia, limpou o chão, lavou o prato, virou noites estudando, aprendeu com quem sabia mais, errou, caiu, levantou, e então, uma oportunidade apareceu, e ele agarrou. Uma ideia virou projeto, um projeto virou empresa, e a empresa virou sucesso. Dinheiro começou a entrar, muito dinheiro, mas junto com ele, veio algo que Ricardo não percebeu. Distância, não só física, emocional. A vida dele passou a ser reuniões, viagens, contratos, números. E a vida da mãe dele ficou para depois, sempre para depois. Até que um dia, o depois virou silêncio. Ricardo abriu os olhos novamente. Ele ainda estava ali, diante daquela casa abandonada. O coração apertado, a respiração pesada.
Como ele deixou isso acontecer? Como ele não percebeu? Como ele não estava lá? A culpa começou a crescer dentro dele, como algo que sempre esteve escondido, esperando o momento certo para aparecer. Ele olhou para a porta mais uma vez. Se o que aquele vizinho disse fosse verdade, então sua mãe, a mulher que abriu mão de tudo por ele, estava vivendo ali, sozinha, esquecida, enquanto ele tinha tudo, menos o que realmente importava. Ricardo deu um passo à frente, e naquele instante, ele entendeu algo que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar de volta: o tempo perdido. E agora, ele estava prestes a descobrir o preço disso. O som distante de um avião cortando o céu parecia, anos depois, ainda ecoar dentro da memória de Ricardo. Era como se aquele instante nunca tivesse terminado de verdade, como se uma parte dele tivesse ficado ali, parado na porta daquela casa simples, enquanto o resto seguiu em frente sem olhar para trás. No dia em que deixou o Brasil, ele tentou parecer forte, tentou agir como alguém que já tinha tudo sob controle, como se o futuro estivesse desenhado com clareza diante dos seus olhos, mas, por dentro, havia medo, um medo silencioso, que ele não ousava confessar, nem para si mesmo. O aeroporto era maior do que ele imaginava, cheio de gente apressada, vozes se cruzando em diferentes direções, despedidas acontecendo em cada canto. Mas para Ricardo, tudo parecia distante, como se ele estivesse assistindo a própria vida de fora. Dona Helena não parava de olhar para ele, cada detalhe, cada expressão, como se estivesse tentando guardar tudo na memória, sabendo que aquele momento não voltaria. Você comeu alguma coisa antes de sair? Ela perguntou, tentando manter a rotina, mesmo com o coração apertado. Ricardo soltou um leve sorriso. Comi sim, mãe. Tem certeza? Tenho. Ela assentiu devagar, mas seus olhos diziam outra coisa. Diziam que ela não estava pronta. Diziam que nenhuma mãe está... O anúncio do embarque ecoou pelo ambiente. Era a hora. Ricardo respirou fundo. Pegou sua mochila com mais firmeza, como se aquele gesto pudesse lhe dar coragem. Mãe, eu preciso ir. Ela segurou o braço dele por um segundo, não com força, mas com sentimento. Filho, vai com Deus. Ele assentiu. Mas antes de se virar, ela puxou ele para um abraço longo, silencioso, pesado, como se ali estivesse tudo o que palavras não conseguiam dizer. Eu vou voltar, ele sussurrou. Eu sei, ela respondeu, mas, no fundo, ela não sabia. Ricardo entrou no avião com o coração acelerado. Quando o avião começou a se mover, ele olhou pela janela, tentando encontrar sua mãe no meio da multidão que já nem era visível. E naquele instante, pela primeira vez, ele sentiu o peso real da escolha que tinha feito. A viagem parecia interminável, e quando finalmente chegou ao destino, a realidade bateu com força. O país era diferente, o clima era diferente, as pessoas eram diferentes, e ele estava completamente sozinho. Nos primeiros dias, tudo foi difícil. O idioma não fluía como ele imaginava. As palavras saíam erradas, os olhares das pessoas eram impacientes, e cada pequena tarefa parecia exigir o dobro de esforço. Ele conseguiu um trabalho em um restaurante, nada glamuroso. Lavava pratos por horas, lidando com gordura, água quente e um cansaço que parecia não ter fim. Mas ele não reclamava, não podia. Ele tinha um objetivo. Durante as noites, voltava para um quarto pequeno, dividido com outros imigrantes que também estavam ali tentando sobreviver. O espaço era apertado, o colchão desconfortável, e o barulho nunca cessava completamente. Mas, mesmo assim, havia esperança. Todos os dias, antes de dormir, ele pegava o celular e ligava para Dona Helena. Mãe, hoje foi puxado, eu imagino. Meu filho, mas você é forte, eu vou conseguir. Eu sei que vai. Ela sempre dizia isso, sempre. E aquilo dava força para ele continuar. Nos primeiros meses, essas ligações eram sagradas. Não importava o cansaço, o horário ou as dificuldades. Ele precisava ouvir a voz dela. Precisava sentir que ainda estava conectado.
Mas a vida começou a acelerar. O trabalho no restaurante abriu portas para outras oportunidades. Um cliente gostou da postura dele, indicou um curso, apresentou novas pessoas. Ricardo começou a estudar mais, a aprender sobre negócios, tecnologia, mercado. O tempo ficou mais curto, as noites ficaram mais ocupadas e, sem perceber, as ligações começaram a diminuir. Mãe, hoje não vou conseguir ligar. Falo amanhã, mas o amanhã nem sempre chegava. Quando ligava, era rápido. Tá tudo bem aí? Tá sim, filho. Precisa de alguma coisa? Não, tá tudo certo. Sempre aquela resposta, sempre simples, sempre tranquila demais. E ele acreditava, porque era mais fácil acreditar do que questionar. Enquanto isso, a vida dele começava a mudar. Ele saiu do restaurante, conseguiu um trabalho melhor, depois outro e outro. Cada passo levava ele mais longe da vida que tinha antes e mais perto daquilo que sempre sonhou. Mas, junto com isso, algo silencioso crescia, uma distância que não fazia barulho, que não avisava, que não parecia perigosa, mas que estava ali, esperando. Ricardo começou a se adaptar ao novo país, já entendia melhor o idioma, se movimentava com mais confiança, fazia contatos importantes e, pela primeira vez, começou a sentir que estava realmente vencendo. Mas toda vitória vinha acompanhada de um pequeno detalhe que ele ignorava: a ausência. Porque enquanto ele construía uma nova vida, a antiga ficava para trás. E Dona Helena continuava dizendo: tá tudo bem, meu filho, mesmo quando talvez não estivesse. E assim, entre conquistas e silêncios, Ricardo seguiu, sem perceber que cada passo à frente também era um passo de distância e que, em algum lugar do Brasil, alguém esperava, todos os dias, em silêncio, que aquela promessa fosse cumprida. O tempo não avisa quando começa a passar rápido demais. Para Ricardo, os dias deixaram de ser dias e passaram a ser metas, prazos, oportunidades. A rotina mudou sem que ele percebesse exatamente quando. O que antes era sobrevivência virou ambição. O que antes era esforço virou estratégia. E o que antes era saudade virou silêncio. Depois de alguns meses no restaurante, Ricardo conseguiu uma oportunidade que parecia pequena, mas mudaria tudo. Um dos clientes frequentes percebeu algo diferente nele. Não era apenas dedicação, era atenção, curiosidade, vontade de aprender. Você não pertence a esse lugar, o homem disse uma noite, enquanto Ricardo recolhia os pratos. Ricardo ficou sem reação. Você entende rápido, aprende rápido. Já pensou em estudar tecnologia? Aquela pergunta ficou na cabeça dele por dias. Tecnologia era algo distante da realidade que ele conhecia, mas também era uma porta, e ele decidiu abrir. Começou a estudar à noite, depois do trabalho, vídeos, cursos gratuitos, qualquer coisa que pudesse acessar. Dormia menos, comia rápido, vivia no limite, mas, pela primeira vez, ele sentia que estava construindo algo maior. As ligações para Dona Helena continuavam, mas já não eram iguais. Mãe, tô meio corrido hoje. Tudo bem, meu filho. Depois a gente conversa melhor. Claro, cuida de você. Sempre compreensão, sempre apoio, nunca cobrança. E isso, sem que ele percebesse, facilitava o afastamento. Meses se transformaram em mais um ano. Ricardo conseguiu seu primeiro emprego na área de tecnologia. Um cargo pequeno, salário básico, mas com possibilidades reais de crescimento. Ele entrou naquele escritório como quem entra em outro mundo. Computadores modernos, reuniões rápidas, pessoas falando termos que ele ainda não dominava completamente. Mas ele observava tudo, aprendia rápido, errava, corrigia e seguia. A cada dia, ele se distanciava mais do jovem que lavava pratos, e mais, de tudo que ficou no Brasil. As ligações com Dona Helena passaram a ser semanais, depois, quinzenais, depois, apenas quando algo importante acontecia. Mãe, consegui um emprego novo. Que orgulho, meu filho. Mãe,
Fui promovido. Eu sempre soube. Ela celebrava cada conquista como se estivesse ali, ao lado dele, mesmo estando sozinha. Ricardo começou a ganhar mais dinheiro, mudou de lugar, saiu do quarto compartilhado e alugou um pequeno apartamento. Simples, mas só dele. Foi uma conquista enorme. Naquela noite, ele olhou ao redor do novo espaço vazio e sentiu algo estranho. Não era felicidade completa. Era incompleto. Pegou o celular, pensou em ligar para a mãe, mas já era tarde. Eu ligo amanhã, sempre amanhã. E o amanhã continuava escorregando. Com o tempo, Ricardo passou a se envolver em projetos maiores. Começou a trabalhar com pessoas influentes, participar de reuniões importantes, enxergar possibilidades que antes nem existiam, até que uma ideia surgiu, não perfeita, não pronta, mas forte o suficiente. Ele viu um problema no mercado e decidiu resolver. Começou pequeno, sem investidores, sem garantias, apenas com conhecimento, coragem e uma vontade enorme de dar certo. Foram meses difíceis, mais difíceis do que qualquer coisa que ele já tinha enfrentado. Dessa vez, não era apenas esforço físico, era pressão, risco, incerteza, mas ele persistiu. E, aos poucos, deu certo. O projeto cresceu, ganhou visibilidade, chamou atenção. Investidores começaram a aparecer e, de repente, Ricardo já não era apenas mais um imigrante tentando sobreviver. Ele era alguém construindo algo grande, muito grande. O dinheiro começou a chegar de verdade, valores que ele nunca tinha imaginado, contratos, parcerias, expansão. E com isso, veio um novo tipo de vida, mais confortável, mais rápida, mais exigente. As ligações com Dona Helena quase desapareceram, não por falta de amor, mas por falta de presença. Ele ainda pensava nela, às vezes, em momentos aleatórios, mas sempre com a mesma conclusão. Ela tá bem, porque era isso que ela dizia, sempre. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a realidade era outra. Mas Ricardo não via, não perguntava, não insistia, porque, no fundo, ele acreditava que estava fazendo tudo por ela, que aquele sacrifício valeria a pena, que um dia ele voltaria e tudo estaria melhor. E assim, entre reuniões, viagens e decisões milionárias, ele foi se tornando aquilo que sempre quis ser, um homem de sucesso, respeitado, admirado, rico, mas, sem perceber, ele também estava se tornando alguém distante, alguém que não estava lá, alguém que não viu o tempo passar. E o mais perigoso de tudo é que ele ainda achava que tinha tempo, tempo para voltar, tempo para cuidar, tempo para cumprir a promessa, sem saber que o tempo já estava cobrando o preço, enquanto Ricardo subia degraus cada vez mais altos em um mundo que nunca dormia. Dona Helena aprendia, em silêncio, a sobreviver em um mundo que lentamente esquecia dela. No começo, tudo parecia controlável. A casa simples onde viveram por anos ainda estava de pé. O bairro ainda tinha rostos conhecidos. O mercado da esquina ainda vendia fiado. E, principalmente, ela ainda tinha esperança. Todos os dias, Dona Helena acordava cedo, como sempre fez. Preparava café, mesmo que agora fosse apenas para ela. Sentava-se à mesa por alguns minutos, olhando para a cadeira vazia à sua frente, como se em algum momento Ricardo fosse entrar pela porta, atrasado, pedindo desculpas, mas isso nunca acontecia. Ela pegava o celular, olhava para a tela e esperava. Às vezes, a ligação vinha, outras vezes, não, mas, mesmo quando não vinha, ela sorria sozinha e dizia: ele deve estar ocupado, e seguia o dia. Nos primeiros meses, ela ainda conseguia se manter com pequenos trabalhos, fazia faxinas, ajudava vizinhos, cozinhava para fora quando aparecia alguma oportunidade. Era pouco, mas suficiente para manter o básico. Ela não reclamava, nunca reclamou, mas o tempo começou a mudar as coisas. O custo de vida aumentou, o trabalho ficou mais escasso, as pessoas começaram a fechar as portas, a cuidar apenas dos próprios problemas. O bairro foi mudando, aos poucos,
perdendo aquele calor humano que um dia teve, e Dona Helena começou a sentir. O primeiro sinal foi sutil. Um dia, ela precisou escolher entre pagar uma conta ou comprar comida suficiente para a semana. Ela escolheu pagar a conta. Eu dou um jeito, disse para si mesma, e deu, como sempre deu. Mas os jeitos começaram a ficar mais difíceis. O corpo já não respondia como antes. O cansaço chegava mais rápido, as dores demoravam mais para passar. E mesmo assim, ela continuava, porque pedir ajuda nunca foi uma opção. Principalmente para o próprio filho. Ela não queria que Ricardo soubesse, não queria que ele se preocupasse, não queria que ele sentisse culpa. Ele está construindo a vida dele. Eu não posso atrapalhar, repetia para si mesma, como um mantra silencioso. E assim, foi escondendo a verdade. Quando ele ligava, ela sorria. Tá tudo bem, meu filho. Mesmo quando não estava, meses passaram. E então, um dia, ela perdeu o emprego fixo que ainda tinha. Sem aviso, sem chance de negociação. Simplesmente, acabou. Naquele dia, ela voltou para casa mais devagar, sentou na cadeira da cozinha e ficou ali por muito tempo, olhando para o nada. Não chorou, não reclamou, apenas ficou, como se estivesse tentando entender o que fazer agora. Nos dias seguintes, tentou encontrar novas oportunidades. Bateu em portas, perguntou, ofereceu ajuda, mas as respostas eram sempre as mesmas. Agora não, já temos alguém, depois a gente vê. E o depois nunca chegava. As contas começaram a acumular, a comida começou a faltar e, aos poucos, a realidade começou a apertar. Mas ainda assim, ela não ligou para Ricardo, não pediu ajuda, não contou, porque, no fundo, ela ainda acreditava que estava protegendo ele, até que chegou o dia em que não havia mais escolha. Ela recebeu o aviso. Precisava deixar a casa, aquele lugar que guardava todas as memórias, aquele lugar onde criou seu filho, aquele lugar que, mesmo simples, era o lar. Ela arrumou suas coisas em silêncio. Poucas coisas, muito menos do que uma vida inteira deveria caber, mas era tudo o que restava. Na última noite naquela casa, Dona Helena caminhou pelos cômodos vazios, passou a mão pelas paredes, como se estivesse se despedindo de algo vivo. Parou na porta do quarto de Ricardo, abriu, entrou devagar e ficou ali por alguns segundos. Você conseguiu, meu filho, eu sempre soube. Um sorriso leve apareceu, misturado com uma tristeza profunda, mas ainda assim, com amor. No dia seguinte, ela saiu, sem saber exatamente para onde ir. Nos primeiros dias, conseguiu ficar na casa de uma conhecida, depois, em outro lugar, depois, em nenhum, até que encontrou aquela casa, abandonada, esquecida, que ninguém queria, mas que, para ela, era o que tinha. O teto não era seguro, as paredes estavam danificadas, o chão frio, mas era um abrigo, e isso já era alguma coisa. Ela improvisou um espaço, uma cadeira velha, um cobertor fino, alguns objetos que conseguiu carregar, e ali passou a viver, sozinha, em silêncio, mas ainda com dignidade, porque, mesmo naquela situação, ela não se via como vítima, ela se via como mãe, e, para ela, isso significava suportar tudo, sem deixar o filho sentir o peso. À noite, quando o frio apertava, ela se enrolava no cobertor e fechava os olhos, e pensava nele. Imaginava como ele estava, se estava feliz, se estava comendo bem, se estava seguro, e, às vezes, falava em voz baixa, como se ele pudesse ouvir de longe. Eu tô bem, meu filho, mesmo quando o vento entrava pelas frestas, mesmo quando a fome apertava, mesmo quando o corpo doía, ela continuava repetindo, porque, no fundo, aquilo era mais do que uma frase, era uma escolha, a escolha de amar, acima de tudo, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento, sem mostrar a dor. E assim, enquanto Ricardo construía um império, Dona Helena aprendia a viver com quase nada, mas com algo que nunca perdeu, o amor por ele, mesmo no abandono.
A vida de Ricardo já não parecia ter pausas. Os dias começavam antes do sol nascer e terminavam quando a cidade já estava mergulhada no silêncio. Reuniões se acumulavam, mensagens não paravam de chegar, decisões precisavam ser tomadas o tempo todo. Ele vivia cercado de gente, de números, de oportunidades, mas, de alguma forma, nunca esteve tão sozinho. O apartamento onde morava agora era amplo, moderno, com janelas de vidro que mostravam a cidade inteira iluminada à noite. Era exatamente o tipo de lugar que ele sonhou um dia. Cada detalhe ali representava uma conquista, mas naquela noite, nada disso parecia importar. Ricardo estava sentado no sofá, com um copo na mão, olhando para a vista lá fora. Carros passavam em velocidade, luzes piscavam, o mundo seguia, mas dentro dele havia um silêncio estranho, um vazio difícil de explicar. Ele tentou ignorar. Pegou o celular, abriu e-mails, respondeu mensagens, fechou. Nada prendia sua atenção. Foi então que, quase sem pensar, ele se levantou e caminhou até uma caixa guardada em um canto do armário. Uma caixa que ele não abria há muito tempo, talvez anos. Ele hesitou por um segundo, mas abriu. Dentro, havia poucas coisas, simples, mas carregadas de significado. Um velho relógio, alguns papéis e uma foto. Ele pegou a foto com cuidado. Era antiga, levemente desgastada nas bordas. Nela, estava ele, mais jovem, sorrindo, com o braço ao redor da mãe. Dona Helena também sorria, daquele jeito simples, verdadeiro, que parecia iluminar qualquer lugar. Atrás deles, a casa, pequena, mas cheia de vida. Ricardo ficou olhando aquela imagem por mais tempo do que esperava, e, de repente, algo dentro dele mudou. Não foi uma emoção forte, não foi um choque imediato, foi mais silencioso, mais profundo, como uma lembrança que finalmente encontra espaço para existir. Ele se lembrou do cheiro do café pela manhã, do som da voz dela chamando pelo nome dele, do jeito como ela sempre esperava ele chegar. E então, veio a pergunta. Uma pergunta simples, mas impossível de ignorar. Quando foi a última vez que eu falei com ela? De verdade. Ele tentou lembrar. Dias, semanas, meses. A resposta não veio com clareza. E isso foi o suficiente. O peito dele apertou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensou em negócios, nem em dinheiro, nem em crescimento. Ele pensou nela. Pegou o celular, abriu a lista de contatos. O nome mãe estava ali, sempre esteve, mas parecia distante. Ele ficou olhando para a tela. O dedo parou sobre o botão de ligação, mas não apertou. Um pensamento atravessou a mente dele. E se ela não estiver bem? Outro respondeu imediatamente. Ela sempre diz que está, mas dessa vez, isso não foi suficiente. Ricardo colocou o celular de lado, levantou, caminhou até a janela novamente e ficou ali, olhando a cidade, como se estivesse tentando encontrar uma resposta em meio às luzes. Mas não havia resposta ali. A resposta estava em outro lugar, do outro lado do mundo. E, pela primeira vez em anos, ele sentiu isso com clareza. Tudo aquilo que construiu, tudo que conquistou, todo o dinheiro, todo o reconhecimento, nada disso fazia sentido. Se ele não soubesse como ela estava, se ela estava bem, se ela precisava dele. E então, veio a decisão, rápida, sem planejamento, sem cálculo, apenas necessária. Eu preciso voltar. Ele não pensou duas vezes. Pegou o celular novamente, dessa vez, não para ligar, mas para comprar uma passagem. O primeiro voo disponível, sem avisar ninguém, sem comunicar equipe, sem justificar. Algumas coisas simplesmente não podem esperar. Horas depois, ele já estava no aeroporto, diferente daquela primeira vez, anos atrás. Agora tudo parecia mais fácil. Ele sabia como tudo funcionava, se movimentava com segurança. Não havia mais aquele medo inicial, mas havia outra coisa. Ansiedade, uma ansiedade diferente, mais pesada, mais urgente. Ele embarcou, sentou-se, e, quando o avião começou a se mover, ele olhou pela janela.
E tudo voltou. Aquela mesma sensação de anos atrás, mas agora, invertida. Antes, ele estava indo embora. Agora, estava voltando. Mas não sabia o que encontraria. Durante o voo, ele não conseguiu dormir. A mente não parava. Imagens surgiam, lembranças, momentos. E, entre tudo isso, uma sensação crescia. Algo não estava certo. Não era apenas saudade. Era intuição. Como se, no fundo, ele já soubesse que havia algo esperando por ele. Algo que ele não queria enfrentar, mas que precisava. Quando o avião pousou no Brasil, o coração dele começou a bater mais forte. O ar parecia diferente. O cheiro, o som, tudo familiar. E, ao mesmo tempo, distante. Ele saiu do aeroporto sem perder tempo. Entrou no primeiro carro que encontrou. Deu o endereço. E ficou em silêncio durante todo o trajeto. Observando, reconhecendo, estranhando. As ruas mudaram. Alguns lugares desapareceram. Outros surgiram. Mas quanto mais ele se aproximava do bairro onde cresceu, mais algo dentro dele apertava. E então, ele chegou. Desceu do carro devagar. Olhou ao redor. E imediatamente percebeu. Algo estava errado. As casas pareciam mais desgastadas. Algumas abandonadas. Outras fechadas. O movimento era menor. O lugar que antes parecia vivo, agora carregava um peso estranho. Ricardo começou a caminhar. Cada passo mais lento que o anterior. Como se o corpo estivesse tentando atrasar o que a mente já temia. E então, ele viu a antiga casa, mas não era mais a mesma. O portão estava enferrujado, as paredes, marcadas pelo tempo, o telhado, danificado. Não havia sinais de vida, nenhum. O coração dele disparou. Não. Ele se aproximou, olhou ao redor, procurou por qualquer sinal, mas não encontrou. Foi então que viu um homem mais velho, sentado na calçada em frente. Ricardo se aproximou. Com licença. O senhor sabe onde está Dona Helena? O homem olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse reconhecendo, como se estivesse lembrando. E então, respondeu, mas não com palavras imediatas. Primeiro veio o silêncio. Depois, o olhar pesado. E só então, ela ainda está por aqui. Ricardo sentiu o corpo travar, onde o homem levantou lentamente o braço e apontou para o final da rua, para uma casa que ninguém deveria estar, uma casa abandonada, ali. E naquele momento, tudo dentro de Ricardo desmoronou, porque, no fundo, ele já sabia. Agora, só faltava ver com os próprios olhos. Ricardo não respondeu, não conseguiu. As palavras do homem ainda ecoavam dentro dele, mas já não eram apenas palavras, eram um peso, um pressentimento que se transformava, a cada segundo, em algo mais real, mais inevitável. Ele olhou na direção apontada. A casa estava ali, no final da rua, distante o suficiente para parecer irrelevante, mas próxima o bastante para não deixar dúvidas. Era uma daquelas construções esquecidas pelo tempo, janelas quebradas, paredes manchadas, o portão semi-caído, o tipo de lugar que ninguém olha duas vezes, exceto agora, porque, de repente, aquele lugar carregava tudo. Ricardo começou a caminhar, devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o chão estivesse puxando ele para trás, como se alguma parte dele não quisesse chegar até lá. Mas ele continuou. O silêncio ao redor era estranho. Não havia crianças brincando, nem música, nem vozes. Apenas o som dos próprios passos e o vento leve passando entre as casas. Quanto mais se aproximava, mais o coração acelerava. Uma mistura de medo, culpa e negação. Não pode ser, mas era. Quando chegou em frente à casa, ele parou. A porta estava entreaberta, o interior escuro. O cheiro chegou antes mesmo dele entrar. Um cheiro de abandono, de umidade, de tempo parado. Ricardo engoliu seco. Por um instante, pensou em recuar, em fingir que não era ali, em acreditar que tudo aquilo era um erro, mas não havia mais como fugir. Ele empurrou a porta. Ela rangeu, lentamente, como se estivesse anunciando a entrada dele,
em um lugar onde não deveria estar. O interior era pior do que parecia por fora. O chão coberto de poeira, alguns móveis quebrados espalhados, paredes descascadas, luz entrando por frestas irregulares. Tudo ali parecia dizer a mesma coisa. Ninguém deveria viver aqui. Ninguém. Ricardo deu um passo, depois outro. O som dos passos ecoava no vazio. Ele olhou ao redor, tentando enxergar melhor na penumbra. E então, ele viu, no canto da sala, uma figura, sentada, imóvel, coberta por algo que parecia um cobertor fino. Por um segundo, ele parou de respirar. O mundo inteiro pareceu congelar. Mãe. A palavra saiu baixa, quase quebrada. A figura se mexeu, lentamente, como alguém que não esperava ouvir aquela voz, como alguém que não tinha certeza se era real. A cabeça se levantou devagar, e quando o rosto apareceu na luz fraca, Ricardo sentiu algo dentro dele se despedaçar. Era ela, mas não era a mesma. Os traços estavam mais marcados, os olhos mais fundos, o corpo mais frágil, como se o tempo tivesse passado rápido demais, como se os anos tivessem pesado mais sobre ela do que deveriam. Ricardo. A voz dela tremia, quase um sussurro, mas era suficiente. Ele não pensou, não hesitou. Correu até ela, caiu de joelhos à sua frente. Mãe, mãe, o que aconteceu? As palavras saíam atropeladas, carregadas de dor, de culpa, de incredulidade. Ele segurou as mãos dela. Estavam frias, leves, frágeis demais. Por quê? Por que você está aqui? Dona Helena olhava para ele como se estivesse tentando acreditar, como se tivesse esperado por aquele momento por tanto tempo, que agora não sabia se era real. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Você voltou. Ricardo abaixou a cabeça, encostando a testa nas mãos dela. Eu demorei demais. Ela tentou sorrir, mesmo ali, mesmo daquela forma. Eu sabia que você ia voltar. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer acusação, porque não havia raiva, não havia cobrança, apenas amor. E isso tornava tudo mais difícil. Mas, mãe, por que você está vivendo aqui? O que aconteceu com a casa? Ela respirou fundo, como alguém que carrega uma história pesada, mas que nunca contou inteira. Eu perdi, simples assim, sem drama, sem explicação longa, mas cada palavra carregava tudo. Ricardo levantou o olhar. O quê? Como assim perdeu? Ela desviou os olhos por um instante. Ficou difícil. Filho, o trabalho acabou. As contas foram aumentando. Eu tentei. Eu juro que tentei. A voz dela falhou, mas ela continuou. Eu não queria te incomodar. Você estava lá, construindo sua vida. Eu não podia ser um peso. Ricardo sentiu o peito apertar como nunca antes. Um peso, mãe. Você é tudo que eu tenho. Ela balançou a cabeça levemente. Não, você tinha um futuro. Eu não podia puxar você para trás. Essas palavras atravessaram ele, direto, sem defesa. Porque, no fundo, ele sabia que, em algum momento, deixou de perguntar, de insistir, de perceber. Por que você não me contou? Ela sorriu de novo, fraco, mas sincero. Porque você sempre perguntava rápido, e eu sempre respondia rápido, e assim, parecia que estava tudo bem. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de tudo o que não foi dito durante anos. Ricardo apertou as mãos dela com mais força, como se tivesse medo de perder de novo. E você ficou aqui, sozinha, esse tempo todo. Ela deu de ombros, levemente. Eu me virei, como sempre, mas agora não havia mais como esconder. O ambiente falava por si. O frio, a precariedade, a solidão, tudo estava ali, exposto, real. Ricardo olhou ao redor, e pela primeira vez em toda a sua vida, o dinheiro dele não significava nada, porque não estava ali quando precisava, porque não evitou aquilo, porque não protegeu quem mais importava. Ele voltou o olhar para ela, os olhos cheios de lágrimas. Me perdoa. Ela não respondeu com palavras. Apenas levantou a mão devagar e tocou o rosto dele, como fazia quando ele era criança.
Você voltou. Isso já é suficiente. Mas não era. Para ele, não era. Porque naquele momento, Ricardo entendeu algo que nunca tinha entendido antes. Não era sobre voltar. Era sobre não ter ido tão longe, a ponto de não ver quem ficou. E agora, ele estava ali, diante da consequência, diante da verdade, diante do preço, e nada no mundo podia apagar o tempo que passou. O silêncio dentro daquela casa parecia mais pesado do que qualquer palavra. Ricardo ainda estava ajoelhado diante da mãe, segurando suas mãos com força, como se tivesse medo de que, ao soltá-las, tudo desaparecesse outra vez. Mas, ao mesmo tempo, dentro dele, algo começava a mudar. Não era mais apenas dor, era decisão. Ele respirou fundo, enxugou rapidamente o rosto e olhou nos olhos dela, agora com uma firmeza que não tinha antes. Mãe, você não vai ficar aqui nem mais um minuto. Dona Helena franziu levemente a testa, como se não entendesse. Ricardo, calma, eu estou bem. Não, mãe, você não está bem. A voz dele não foi dura, mas foi firme. Pela primeira vez, ele não aceitou aquela resposta simples. Olha para esse lugar, olha para você, isso não é estar bem. Ela desviou o olhar por um instante, como se ainda tentasse proteger algo. Eu me acostumei. A gente aprende a viver com pouco. Ricardo balançou a cabeça lentamente. Você não tem que aprender a viver com pouco, quando eu tenho tudo. Essa frase ficou no ar, pesada, carregada de tudo o que ele não disse durante anos. Dona Helena voltou a olhar para ele. Filho, dinheiro não resolve tudo. Ricardo respondeu quase imediatamente. Mas resolve isso. Silêncio. Ela não discutiu, porque, no fundo, ela sabia. Ricardo se levantou com cuidado, ainda segurando a mão dela. Vamos. A gente vai sair daqui agora. Ela hesitou. Olhou ao redor. Aquele lugar, por mais duro que fosse, ainda era o único espaço que ela tinha. Minhas coisas. Ricardo olhou ao redor rapidamente. Poucas coisas. Uma bolsa pequena, alguns objetos, nada que representasse uma vida inteira. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. A gente leva tudo, mãe, tudo o que for importante. Ela assentiu devagar, ainda sem acreditar completamente. Ricardo ajudou ela a se levantar. O corpo dela estava mais leve do que ele lembrava, frágil, cansado, mas ainda firme o suficiente para caminhar. Passo a passo, eles saíram daquela casa. Quando cruzaram a porta, Dona Helena olhou para trás por um segundo, não com apego, mas com um tipo de despedida silenciosa. Ricardo percebeu, e apertou a mão dela um pouco mais forte. Acabou. Mãe. Ela não respondeu, mas, pela primeira vez, não disse tá tudo bem. Do lado de fora, o ar parecia diferente, mais leve, ou talvez fosse apenas a sensação de estar saindo de algo que nunca deveria ter acontecido. Ricardo chamou um carro imediatamente. Durante o trajeto, Dona Helena ficou em silêncio, olhando pela janela, como se estivesse vendo tudo de novo. Depois de muito tempo, Ricardo olhava para ela, sem desviar, como se quisesse recuperar cada segundo perdido apenas observando. Depois de alguns minutos, ele falou, Mãe. Ela virou o rosto devagar. Oi, filho, por que você nunca me contou de verdade? Ela pensou por um instante e respondeu com calma, porque toda vez que você perguntava, eu sentia que você estava cansado. Ricardo franziu a testa. Cansado. Sua voz era diferente, mais rápida, como se você tivesse 1000 coisas na cabeça. Eu não queria ser mais uma. Aquilo atingiu ele de um jeito que nenhuma acusação conseguiria, porque não era culpa jogada, era percepção, e era verdade. Eu deveria ter insistido. Ela sorriu de leve. Talvez. Ele abaixou o olhar por um segundo. Eu falhei com você. Dona Helena colocou a mão sobre a dele. Você não falhou. Ele olhou de volta. Olha onde você estava. E olha onde você chegou. Ela respondeu com uma tranquilidade que só alguém como ela poderia ter. Eu sempre quis que você fosse longe. Ricardo respirou fundo. Mas não assim. Ela inclinou levemente a cabeça. Assim como sem mim. Silêncio. Mas dessa vez, não era pesado.
Era sincero. O carro parou em frente a um hotel, grande, iluminado, confortável. Dona Helena olhou para o lugar, um pouco surpresa. Ricardo, isso aqui é só um começo. Ele desceu primeiro, abriu a porta para ela, ajudou com cuidado. Ao entrar, tudo parecia outro mundo. Ar-condicionado, luzes suaves, pessoas bem vestidas. Dona Helena caminhava devagar, observando cada detalhe, como se estivesse em um lugar que não pertencia a ela. Ricardo percebeu e falou baixo. Agora pertence. Ela olhou para ele, com um olhar diferente, mistura de orgulho e algo mais. Algo que estava voltando. Confiança. No quarto, ele ajudou ela a se sentar na cama. Macia, limpa, segura. Ela passou a mão sobre o lençol, quase sem acreditar. Faz tempo que eu não sinto isso. Ricardo engoliu seco. Desculpa. Ela olhou diretamente para ele. Chega de desculpa. Ele ficou em silêncio. Você já está aqui. Uma pausa. Agora fica. Essa frase não foi um pedido. Foi algo mais profundo. Ricardo assentiu lentamente. Eu vou ficar. E pela primeira vez desde que entrou naquela casa abandonada, ele não disse aquilo como uma promessa. Disse como uma decisão. Naquela noite, enquanto Dona Helena finalmente dormia em paz, Ricardo ficou sentado na poltrona, observando ela, sem celular, sem distração, sem pressa, apenas presente. E ali, em silêncio, ele entendeu algo que nunca aprendeu em nenhum negócio, nenhum contrato, nenhum livro. Reconstruir não começa com dinheiro, começa com presença. E, dessa vez, ele não iria embora. A noite passou devagar, como se o tempo, pela primeira vez em muitos anos, tivesse decidido desacelerar. Ricardo não dormiu. Ficou ali, sentado, observando a mãe, enquanto ela dormia profundamente, envolta em um silêncio que já não era pesado, mas tranquilo. O rosto dela parecia diferente, mais leve, como se, mesmo em poucas horas, algo dentro dela tivesse encontrado descanso. Ele nunca tinha visto aquilo tão claramente. Não era apenas cansaço físico, era alívio, e aquilo doía, porque mostrava o quanto ela precisava disso há muito tempo. Ricardo passou a mão no rosto, respirou fundo e olhou pela janela do quarto. O céu começava a clarear, tingindo a cidade com tons suaves de um novo dia, um novo começo. Mas, dessa vez, ele sabia que não poderia errar. Quando Dona Helena acordou, o sol já entrava pela janela, iluminando o quarto com uma luz quente. Ela abriu os olhos devagar, como se ainda estivesse tentando entender onde estava. Olhou ao redor, tocou o lençol, sentou-se lentamente, e então viu Ricardo, ainda ali, a observando. Você não dormiu, filho? Ele sorriu de leve. Não queria perder nada. Ela soltou um pequeno riso, quase tímido. Você sempre foi assim. Quando era pequeno, ficava me olhando enquanto eu dormia. Ricardo se aproximou, sentou-se ao lado dela. Eu tinha medo de você sumir. Ela inclinou a cabeça. E agora? Ele respirou fundo. Agora eu tenho medo de ser eu quem some. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois, colocou a mão sobre a dele. Então não some. Simples, direto, sem rodeios, mas carregado de tudo. Ricardo apertou a mão dela com cuidado. Eu não vou mais, mãe. Ela olhou nos olhos dele, como se estivesse tentando confirmar se aquilo era apenas mais uma promessa, ou algo diferente. Tem certeza? Ele assentiu. Dessa vez, eu não estou falando do futuro. Uma pausa. Eu estou falando do agora. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, de algo mais profundo, orgulho. Eles ficaram ali por alguns segundos, apenas se olhando, como se estivessem reconstruindo anos de distância naquele silêncio compartilhado. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ricardo começou a agir, mas, diferente de antes, não era sobre correr, era sobre cuidar. Ele levou a mãe para exames médicos, comprou roupas novas, organizou tudo o que ela precisava com calma, com atenção, com presença. Cada detalhe importava, mas o mais importante não era visível, era o tempo.
Eles almoçaram juntos, conversaram, riram, relembraram histórias antigas, coisas simples, mas que tinham um valor que nenhum dinheiro conseguiria medir. Dias depois, Dona Helena já estava em uma nova casa, uma casa confortável, segura, cheia de luz, mas, para Ricardo, aquilo era apenas cenário, porque o verdadeiro lar estava ali, na mesa do café, nas conversas à tarde, nos momentos silenciosos compartilhados, e, pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha pressa de ir embora. Em uma tarde tranquila, sentados na varanda, o sol começando a se pôr no horizonte, Dona Helena olhava para o céu com um sorriso leve. Eu sempre imaginei você assim. Ricardo virou o rosto, assim como realizado. Ele pensou por um instante, e então respondeu. Eu achava que estava. Ela olhou para ele, e não estava. Ricardo sorriu, mas dessa vez com sinceridade. Eu tinha tudo, menos o que importava. Ela apertou a mão dele com carinho, e agora ele olhou para frente. Depois, voltou o olhar para ela. Agora eu tenho silêncio, mas não vazio, completo. Depois de alguns segundos, Dona Helena falou novamente, com a voz suave. Você cumpriu sua promessa, filho. Ricardo respirou fundo e respondeu devagar. Não, eu só comecei a cumprir. Ela sorriu, e, naquele momento, não havia mais dúvidas, não havia mais distância, não havia mais ausência, apenas presença, e talvez, no fim, fosse isso que realmente importava, porque a vida pode levar a gente para longe, pode fazer a gente acreditar que sucesso é dinheiro, status, conquistas, mas, no silêncio das coisas que realmente importam, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Você pode conquistar o mundo inteiro, pode ter tudo o que sempre sonhou, mas, se não tiver tempo para quem esteve com você desde o começo, então talvez você ainda não tenha conquistado nada, e às vezes, tudo o que a vida espera de você é que você volte, antes que seja tarde.